E se eu te dissesse que a próxima semana vai ser diferente de todas as outras? E se eu te dissesse que existe uma palavra, uma única palavra, que resume tudo o que está sendo preparado para você? E se essa palavra fosse exatamente aquilo que o seu coração mais precisa ouvir neste momento? Porque a palavra é esta, Touro, estabilidade. E antes que você pense que sabe o que isso significa, deixe-me te mostrar que estabilidade é muito mais profunda do que você imagina. Touro ouve a palavra estabilidade e pensa em contas pagas, em rotina mantida, em chão firme debaixo dos pés. E sim, tudo isso faz parte. Mas estabilidade verdadeira vai muito além do visível, muito além do material, muito além do óbvio. A estabilidade que está chegando para você na próxima semana é uma estabilidade que vem de dentro para fora. Não é o mundo ao redor que vai se estabilizar. É você. É o seu centro. É aquele ponto interno que permanece imóvel mesmo quando tudo ao redor se move. E quando esse centro se estabiliza, quando essa âncora interna se firma, tudo muda. A forma como você acorda muda. A forma como enfrenta os desafios muda. A forma como se relaciona muda. A forma como olha para o futuro muda. Porque a estabilidade interna é o filtro mais poderoso que existe. Ela transforma a mesma realidade em uma experiência completamente diferente. O mesmo problema que antes parecia insuperável, quando visto a partir de um centro estável, se torna administrável. O mesmo medo que antes paralisava, quando sentido a partir de um centro firme, se torna enfrentável. O mesmo dia que antes parecia pesado, quando vivido a partir de um lugar de equilíbrio, se torna leve. E essa é a promessa da sua próxima semana, Touro. Não uma semana perfeita, mas uma semana estável. Uma semana onde você vai se sentir centrado de uma forma que não sentia há muito tempo. E esse centro vai mudar tudo. Base 1. A estabilidade emocional é a primeira forma que essa energia vai assumir na sua vida. E por estabilidade emocional eu não quero dizer ausência de emoções. Quero dizer a capacidade de sentir sem ser arrastado. De emocionar-se sem perder o chão. De chorar sem desmoronar. De se irritar sem explodir. De sentir medo sem paralisar. Essa capacidade, que parece simples quando descrita, é uma das conquistas mais sofisticadas que um ser humano pode alcançar. E Touro está chegando nela agora. Não por acaso, mas como resultado de tudo que viveu, processou e integrou nos últimos meses. Cada dor que enfrentou fortaleceu a sua capacidade de lidar com a dor. Cada perda que sobreviveu expandiu a sua tolerância à incerteza. Cada desafio que superou construiu uma camada a mais de resiliência. E agora, camada sobre camada, essa resiliência atingiu um ponto onde se transforma em estabilidade. Não a estabilidade rígida de quem não sente. A estabilidade flexível de quem sente tudo mas permanece de pé. Como um bambu em uma tempestade. Que se curva com o vento sem se quebrar. Que dança com a chuva sem se arrancar. Que permanece enraizado mesmo quando tudo ao redor se agita. Esse é o tipo de estabilidade que está se instalando em você, Touro. E quando ela se instalar por completo, vai perceber que não precisa mais evitar as tempestades emocionais. Pode simplesmente atravessá-las sabendo que do outro lado vai estar de pé, inteiro, firme, e talvez até mais forte do que antes. Porque cada tempestade atravessada com estabilidade fortalece a estabilidade. É um ciclo virtuoso. Quanto mais você enfrenta com centro, mais centro você desenvolve. E quanto mais centro você tem, mais pode enfrentar. E esse ciclo está começando para você agora. Nesta semana. Neste momento. Base 2. A estabilidade financeira é a segunda forma. E aqui eu preciso ser cuidadoso. Porque não estou dizendo que a sua conta bancária vai dobrar na próxima semana. Estou dizendo algo muito mais importante do que isso. Estou dizendo que a sua relação com o dinheiro vai encontrar um equilíbrio que não tinha. Uma clareza que estava faltando. Uma paz que parecia impossível. Pode ser que uma preocupação financeira que te acompanhava há semanas encontre resolução. Pode ser que uma dúvida sobre como gerenciar recursos se resolva com uma ideia que surge do nada. Pode ser que você simplesmente acorde um dia desta semana com uma sensação diferente em relação ao dinheiro. Menos angústia. Menos pressão. Menos medo. E essa mudança de sensação, embora pareça pequena, é o alicerce de toda a transformação financeira real. Porque quando a relação emocional com o dinheiro se estabiliza, as decisões financeiras melhoram automaticamente. Sem esforço. Sem planilhas. Sem métodos complexos. Simplesmente porque você está decidindo a partir de um lugar calmo em vez de um lugar de pânico.
E decisões calmas são quase sempre melhores do que decisões desesperadas. Touro sabe disso intuitivamente. Sabe que os melhores negócios da sua vida foram feitos quando estava calmo. Que as piores decisões financeiras foram tomadas quando estava com medo. E a estabilidade que está chegando vai te dar mais daquela calma. Mais daquela firmeza. Mais daquele estado onde o dinheiro é apenas uma ferramenta e não uma fonte de terror. E a partir desse estado, tudo que você fizer em relação ao dinheiro vai ser mais sábio, mais equilibrado e mais produtivo do que qualquer coisa feita a partir do medo. Base 3. A terceira forma é a estabilidade nas relações. E essa é talvez a mais significativa para Touro neste momento. Porque as relações de Touro passaram por turbulência recente. Houve atritos. Houve mal-entendidos. Houve distanciamentos que não foram escolhidos. Houve aproximações que não foram esperadas. E toda essa movimentação criou uma sensação de instabilidade que é particularmente desconfortável para um signo que precisa saber em quem pode confiar, com quem pode contar, onde está o terreno seguro no mapa das suas relações. A próxima semana vai trazer clareza sobre isso. Não todas as respostas, mas clareza suficiente para que você saiba onde está pisando. Para que consiga distinguir quem é verdadeiro e quem não é. Para que perceba quais relações merecem investimento e quais merecem distância. E essa clareza é estabilidade. Porque quando você sabe quem é quem na sua vida, pode direcionar a sua energia com precisão. Pode dar atenção a quem merece atenção. Pode se proteger de quem não merece acesso. Pode construir pontes com quem vale a pena e soltar as cordas de quem já se afastou emocionalmente mesmo que ainda esteja fisicamente presente. Essa reorganização relacional é uma das formas mais poderosas de estabilidade. Porque saber que as pessoas ao seu redor são confiáveis, que estão ali por escolha e não por obrigação, que te amam por quem você é e não pelo que faz, esse saber é o alicerce mais firme que existe para uma vida estável. E esse alicerce está se solidificando agora, Touro. Tijolo por tijolo. Relação por relação. Clareza por clareza. Até que o mapa das suas relações esteja tão nítido que navegar por ele se torne fácil, natural e prazeroso. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Base 4. A quarta forma de estabilidade é a mais sutil e a mais transformadora. É a estabilidade do propósito. Saber por que você está aqui. Saber para onde está indo. Saber o que realmente importa na sua vida. E não saber de forma intelectual, como quem leu em um livro. Saber de forma visceral. Sentir no corpo. Na alma. Nos ossos. Essa clareza de propósito é o estabilizador mais poderoso que existe. Porque quando você sabe o seu porquê, tudo se simplifica. As decisões ficam fáceis porque você tem um critério claro. Isso me aproxima ou me afasta do meu propósito. As prioridades se definem sozinhas. O que importa se destaca. O que não importa se dissolve. E a vida, que parecia um caos de demandas competindo pela sua atenção, se organiza naturalmente ao redor de um eixo central. E esse eixo é o propósito. Touro tem vivido sem esse eixo claro há algum tempo. Tem funcionado no piloto automático. Cumprindo obrigações. Respondendo a demandas. Reagindo ao que aparece em vez de agir em direção ao que importa. E essa ausência de eixo é a causa de boa parte da instabilidade que você tem sentido. Porque sem um porquê, tudo tem o mesmo peso. Tudo parece igualmente urgente. Tudo parece igualmente importante. E quando tudo é importante, nada é importante. E quando nada é importante, a vida perde o sentido. E quando a vida perde o sentido, mesmo a pessoa mais forte do zodíaco sente o chão se abrir. Mas o chão não está se abrindo, Touro. Está se reformando. Está sendo reconstruído ao redor de um propósito que está se revelando. E quando esse propósito ficar claro, quando o eixo se instalar, quando o porquê se tornar óbvio, tudo vai se encaixar com uma precisão que vai te deixar sem palavras. Cada experiência passada vai fazer sentido. Cada dor vai revelar o seu propósito. Cada perda vai mostrar o seu ganho. E a estabilidade que nasce desse entendimento é inabalável. Porque não depende de circunstâncias. Depende de significado. E significado, uma vez encontrado, não se perde jamais. Base 5. Eu preciso falar sobre a estabilidade do corpo. Porque Touro é um signo profundamente físico.
E quando o corpo está instável, tudo parece instável. O sono que não vem ou que vem demais. A energia que oscila sem padrão. As dores que aparecem e desaparecem sem explicação. A digestão que funciona um dia e falha no outro. Essas instabilidades do corpo são, em grande parte, reflexos da instabilidade emocional e mental que Touro vem vivendo. Porque para Touro, corpo e mente não são entidades separadas. São um sistema integrado. O que afeta a mente afeta o corpo. O que afeta o corpo afeta a mente. E quando um dos dois se estabiliza, o outro segue. A boa notícia é que a estabilidade que está chegando vai afetar o corpo de forma direta. À medida que a mente se acalma, o corpo relaxa. À medida que as emoções se equilibram, o sono melhora. À medida que o propósito se clarifica, a energia aumenta. E essas mudanças físicas, embora sutis, vão ser perceptíveis. Você vai perceber que está dormindo melhor, que está acordando com mais disposição, que as dores crônicas estão diminuindo, que o corpo está mais leve, mais flexível, mais disposto. E cada mudança física é uma confirmação de que a estabilidade é real. Não imaginada, não desejada, real sentida no corpo, vivida na carne, experimentada em cada célula. E para Touro, que confia mais nos sentidos do que nas palavras, essa confirmação física é a mais poderosa que existe. Porque quando o corpo diz que algo mudou, Touro acredita. Quando o corpo confirma o que a alma sente, não resta dúvida. E a dúvida, na ausência, dá lugar à certeza. E a certeza é o nome dado à estabilidade quando ela se torna completa. Interrupção. Pause. Sinta o seu corpo agora. Sinta os pés no chão. Sinta o peso do corpo na cadeira ou no lugar onde está. Sinta a temperatura do ar na pele. Sinta a respiração entrando e saindo. Você está aqui. Agora. Presente. Vivo. E esse momento, este exato momento, já é estabilidade. Porque estabilidade não é uma conquista futura. É uma presença atual. É estar aqui, agora, sem fugir para o passado ou para o futuro. Apenas aqui. E quando você está aqui, tudo está bem. Sempre esteve. E sempre vai estar. Lembre-se disso quando a semana começar. Base 6. Eu quero falar sobre como a estabilidade de Touro afeta as pessoas ao redor. Porque Touro não se estabiliza sozinho. Touro é o centro gravitacional do seu universo. E quando o centro se estabiliza, tudo que orbita ao redor se estabiliza também. As pessoas da sua vida vão sentir a sua estabilidade. Não porque você vai falar sobre ela, mas porque vão perceber na sua presença, na sua calma, na forma como responde a provocações, na forma como lida com problemas, na forma como permanece centrado quando tudo ao redor se agita. E essa presença estável é contagiosa. Ela acalma os que estão ansiosos. Fortalece os que estão fracos. Inspira os que estão perdidos. Não porque você está fazendo algo ativamente, mas simplesmente porque está sendo quem é, a terra firme onde outros podem plantar os pés. E esse papel, que é tão natural para Touro, ganha uma nova dimensão quando a estabilidade vem de dentro e não de fora. Porque a estabilidade que Touro oferecia antes era baseada em controle externo. Em manter tudo no lugar. Em gerenciar cada variável. Em impedir mudanças. E essa estabilidade era exaustiva. Custava toda a energia de Touro. Deixava-o esgotado, drenado, vazio. Mas a estabilidade que está chegando agora é diferente. Vem de dentro. É natural. Não custa energia. Pelo contrário, gera energia. Porque é a estabilidade de quem encontrou o seu centro e não precisa mais controlar nada para se sentir seguro. E quando o Touro não precisa mais controlar nada, a energia que gastava controlando se liberta. E essa energia liberada é imensa, Touro. Imensa. E pode ser direcionada para coisas que realmente importam. Para criar. Para amar. Para viver. Para ser. Não para controlar. Não para vigiar. Não para impedir. Mas para simplesmente existir com a plenitude que é direito de nascimento de todo taurino. Base 7. A estabilidade que estou descrevendo não é estática. Não é a estabilidade do que não se move. É a estabilidade do que se move com confiança. A estabilidade do rio que flui sem desviar do seu curso. A estabilidade da árvore que balança com o vento mas mantém as raízes firmes. A estabilidade do sol que se move pelo céu todos os dias sem nunca se perder. É a estabilidade dinâmica. A que permite movimento sem perda de centro.
A que permite mudança sem perda de identidade. A que permite crescimento sem perda de fundamento. E essa estabilidade dinâmica é o estado mais desejável que um ser humano pode alcançar. Porque combina as duas coisas que normalmente parecem excludentes: segurança e liberdade. Com estabilidade dinâmica, você pode ser seguro e livre ao mesmo tempo. Pode ter raízes profundas e galhos que alcançam o céu. Pode ter um lar firme e um espírito aventureiro. Pode ter rotinas que sustentam e surpresas que encantam. E é exatamente isso que a próxima semana vai te oferecer, Touro. A experiência de ser estável sem ser estático. De ser seguro sem ser prisioneiro. De ser firme sem ser rígido. De ser Touro na sua expressão mais elevada, a terra que sustenta a vida. Não a terra que aprisiona. Não a terra que impede o movimento. Mas a terra fértil que permite que tudo cresça. Que tudo floresça. Que tudo se transforme em algo mais bonito do que era antes. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Touro e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Base 8. Eu preciso falar sobre o que significa estabilidade na relação consigo mesmo. Porque todas as formas de estabilidade que discutimos até agora dependem, em última análise, da estabilidade do seu relacionamento com você mesmo. Se você se conhece, se aceita e se respeita, tudo ao redor se estabiliza naturalmente. Se você se rejeita, se critica e se sabota, nenhuma estabilidade externa será suficiente. E a próxima semana vai trazer avanços significativos nessa relação interna. Você vai perceber que está se tratando com mais gentileza. Que a voz interna crítica está mais baixa. Que a autoexigência está mais equilibrada. Que o espaço entre quem você é e quem acha que deveria ser está diminuindo. E essa diminuição do espaço entre o real e o ideal é a essência da autoestabilidade. Porque enquanto existe um abismo entre quem você é e quem acha que deveria ser, a vida é uma corrida constante. Uma tentativa incessante de alcançar algo que sempre se afasta. Uma sensação permanente de inadequação. Mas quando esse abismo se fecha, quando você finalmente aceita quem é com todas as imperfeições e celebra com todas as qualidades, a corrida para. A busca acaba. E a paz se instala. Não como ausência de desejo, mas como presença de aceitação. E aceitação não é resignação. Não é desistir de crescer. É simplesmente reconhecer que você já é suficiente agora. Neste momento. Com tudo que tem. Com tudo que é. Com tudo que não é suficiente. E a partir desse suficiente, qualquer crescimento é bônus. Não exigência. Bônus. E quando o crescimento se torna bônus em vez de exigência, ele acontece com muito mais facilidade. Com muito mais alegria. Com muito mais naturalidade. Base 9. Eu preciso falar sobre o medo que Touro tem da estabilidade. Sim, medo da estabilidade. Parece contraditório, mas não é. Porque Touro, que busca a estabilidade a vida inteira, muitas vezes se sabota quando a encontra. Porque existe um medo profundo de que se as coisas estiverem bem, algo vai acontecer para estragá-las. De que a paz é temporária. De que a alegria é prelúdio de dor. De que o bom é sempre seguido pelo ruim. E esse medo é o último obstáculo entre você e a estabilidade que está chegando. Porque se você não permitir que a estabilidade se instale, se continuar esperando outro sapato cair, se continuar vivendo em estado de alerta mesmo quando tudo está bem, então a estabilidade nunca vai se tornar real para você. Vai existir ao redor, mas não vai existir dentro. Vai estar presente, mas não vai ser sentida. Vai ser oferecida, mas não vai ser recebida. Então aqui está o último convite deste vídeo, Touro. Permita. Permita que as coisas estejam bem sem esperar o pior. Permita que a paz se instale sem ficar vigiando quando ela vai embora. Permita que a estabilidade seja real sem questioná-la até que se dissolva. Simplesmente permita. Confie que a vida pode ser boa sem ter um preço escondido. Confie que a paz pode ser duradoura sem ser uma armadilha. Confie que a estabilidade é o seu estado natural, não uma exceção temporária. Porque Touro. Estabilidade é o seu estado natural. É para onde a sua energia tende. É o que o seu signo simboliza. É o que está escrito nas estrelas que governam a sua existência. E quando você para de lutar contra a sua própria natureza e simplesmente permite que ela se manifeste, tudo se encaixa. Sem esforço. Sem drama. Sem luta. Apenas encaixe. Natural. Perfeito. Como deveria ser. Base 10.
Este é o momento final. A última palavra deste vídeo e a primeira palavra da sua nova semana. Estabilidade. Leve-a com você como um mantra, como uma oração, como uma promessa que o universo está fazendo e que você está aceitando. Não uma promessa de que nada vai dar errado, mas uma promessa de que, dê o que der, você vai estar centrado, firme, presente, inteiro. A próxima semana não vai ser perfeita. Nenhuma semana é, mas vai ser estável. E estabilidade, Touro, é mais valiosa do que perfeição. Porque perfeição é uma ilusão que perseguimos sem nunca alcançar. Mas estabilidade é uma realidade que podemos viver a cada momento. A cada respiração. A cada decisão. A cada instante em que escolhemos permanecer centrados em vez de nos perder no caos ao redor. Essa semana é sua, Touro. Com toda a estabilidade que o universo pode te oferecer. Com toda a firmeza que a terra debaixo dos seus pés pode te dar. Com toda a paz que o seu coração está finalmente pronto para receber. Abra as mãos. Abra o peito. Abra a mente. E receba. Receba sem medo. Receba sem desconfiança. Receba sem a necessidade de controlar como vai ser. Apenas receba. Porque estabilidade é o que está vindo. E estabilidade é o que você merece. E estabilidade, Touro, é exatamente o que você vai ter. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.